Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Lembre-se, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que dessa maneira é possível a gente continuar o nosso trabalho. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil, que você já sabe. Quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Então já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga-nos em todas as redes sociais e compartilhe com quem você ama. Nem pense em sair daí. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas. E o nosso propósito é levar para você informação boa, informação de qualidade. E como que a gente faz isso? A gente traz aqui autoridades em cada uma das áreas que a gente debate, conversa e leva para você. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Alexandre Guedes, ortopedista, atua na área de medicina esportiva, entre outras. Doutor Alexandre, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Vamos dividir informação. Opa, eu que agradeço essa oportunidade que está aqui com dois mestres, oportunidade ainda mais nesse canal aqui, espetacular. Muito obrigado. Doutor Alexandre Guedes, seja bem-vindo novamente. Hoje conversaremos sobre ortopedia em atletas, com o doutor que é médico ortopedista. Tem diferença no trato da parte ortopédica para um atleta de alto rendimento, um atleta de final de semana? Excelente pergunta. Ou um esportista de uma vez na semana? Tem uma diferença muito grande. O profissional tem uma estrutura por trás dele. Ou seja, tem o seu fisioterapeuta, tem o professor de educação física, tem o médico cardiologista, o médico envolvido em tudo. Agora nós, o povo, entre aspas, tá lá, tem que fazer o amador, aquele final de semana, uma vez na semana, um dia sim, um dia não, que vai fazer o esporte, precisa do quê? De um acompanhamento médico, que é o quê? É o consultório, passar com o cardiologista, passar com o ortopedista, para fazer uma avaliação inicial e orientação. Se tiver alguma lesão, tem que ser corrigida para poder fazer aquele determinado esporte que o paciente quer. Você não pode piorar a qualidade de vida dele com machucado ou a qualidade da saúde física, né? Porque o esporte, o que vai acontecer? Ele vai perder o bendito do prazer. O negócio é ter prazer, ter adrenalina, gostar do que está fazendo. Porque o gosto, quando adquire aquele gostinho, tudo, ele consegue dar uma sequência. Se ele é reprimido, tem dor, ele já fala, não quero fazer mais, porque me dá dor. Só que isso traz uma consequência muito grande no futuro. E essa questão de dor em atletas de alto rendimento ou em até atleta de final de semana, para quem é praticante de esporte, sempre vai ter um pouco de dor. Mas acho que ela tem um limiar aí, de uma certo grau de tolerância de dor. Mas não precisa ter dor. Então, fazendo um acompanhamento médico, tanto da parte de cardiologia, para saber se tem condição adequada de saúde, mas com ortopedista para tentar minimizar essa dor, que pode ser uma questão funcional? Sim, funcional e estrutural também. Porque, primeira coisa, quando você vai praticar um esporte, você tem que fazer uma avaliação no geral, do eixo anatômico do corpo, por exemplo. Por exemplo, o beach tênis está em alta. Está em alta. Aí a alta. pessoa quer praticar beach tênis. Beleza, ok, mas vamos lá, é um esporte de média para alta intensidade, não está no solo regular. Ou seja, entorse de tornozelo, entorse de joelho, dor na coluna. Não esqueça que você movimenta muito o manguito, movimenta muito o ombro para fazer atividade. Então isso pode gerar patologias se a sua estrutura não estiver preparada. O que acontece? Tem a dor, tem a lesão e vai procurar ortopedista para poder fazer agora, reestruturar ele de volta para voltar ao esporte. Ou até antes, ou até mesmo então, até antes, eu acho até fundamental. O adequado talvez seja, né, doutor Alexandre, que nem todo mundo pensa, acho que é uma coisa que está mudando ultimamente, que entra no circuito, então, junto com o educador físico, junto com o personal, junto com a academia. Esses todos, claro, são extremamente importantes, mas entra também o médico na questão das lesões. Mas antes das lesões, a gente pode ter a prevenção, né? Que é fazer o exercício da forma adequada, se preparar, saber até onde você pode ir. Então, nessas questões da prevenção, o médico do esporte também pode trabalhar. Sim, o que eu faço quando chega um paciente que quer fazer atividade física, ou até como criança? Vamos pensar na criança primeiro. A criança é o início da gana de fazer um esporte.
E o que quando vem um atleta que queira fazer ou a criança? Vamos avaliar o pé. Todo mundo esquece do principal, que é a base, é o pé. Então você tem que avaliar o pé da paciente para ver se ele tem um pé plano, se tem um pé cavo, que é a curvatura é bem maior, se tem um pé neutro, que é o pé normal. Para quê? Corrigir, dar uma palmilha para correção, para melhorar o eixo anatômico e melhorar o rendimento esportivo do atleta. E minimizar uma possível lesão. Sim, porque se o eixo estiver diferente, a carga é tipo mecânica. A carga vai sair errado e vai lesionar. Realmente vai pegar o tornozelo, vai pegar o joelho, vai pegar quadril, coluna, aí vai perder, aí vai ter a dor e vai perder a vontade de fazer. E eu acho que todo esse nosso bate-papo, né, Moisés, doutor Alexandre, ele vem de uma questão cultural que vem mudando muito. O tema exercício, hoje ele é muito estudado dentro da medicina e a gente, entre todas essas novas situações, a gente sabe hoje que o sedentarismo é um dos piores problemas do ser humano, né? Então, por exemplo, no meu próprio caso, que tô um pouco acima do peso, um pouco eu fui bonzinho agora, né? É um pouco, mas o bicho treina pra caramba. Tem força. O Moisés, ele é testemunha, né? Tem semanas que a gente passa aí 8 vezes treinando, que é o que faz com que eu não seja sedentário. Claro que estar acima do peso é péssimo, né? E pra você que tá aí de casa, falou assim 8 vezes na semana, que às vezes ele corre. Às vezes não, ele corre todo dia de manhã e tem karatê, passa de 8. Sim, às vezes passa de 8 e tem um treino de força. Mas eu tô falando isso pelo seguinte: que eu queria que a gente definisse aqui essa questão, antes da gente dar prosseguimento, do sedentarismo. Hoje, né, a gente já teve outros episódios aqui, doutor Alexandre, depois você vai continuar a sua fala, mas que você que tá aí, para que você não siga sedentário, você tem que treinar pelo menos 150 minutos por semana. Tá atualizado esse dado? É 150 minutos na semana? Eu vou ser mais chato, certo? Antes de chegar nos 150 minutos, antes de chegar, fala assim, você é obrigado, você tem que ter aquela obrigação. Vamos lá. O que você consegue fazer? Perfeito. Pô, doutor, só consigo fazer final de semana. Yes, faça. Vamos começar assim. Não vai fazer 150 minutos no sábado. Por Não, enquanto. já começa devagar. Começa com um bom alongamento, com um aquecimento. E faça uma caminhada, uma corrida leve. Por quê? Tem que sair da inércia. Se você não sai da inércia, você nunca vai conseguir nada. E gradativamente vai chegando então no ideal. E esses 150 minutos não é nenhum absurdo. Seriam três treinos de 50 na academia. E pode ser a esteira, né, doutor Alexandre? Pode ser a escada, pode ser o transporte, pode ser o próprio exercício de força, o treinamento de força para quem gosta. Tá tudo dentro desses 150 minutos. Sim. A escada, se você quiser subir no seu trabalho todo dia, em vez de pegar o elevador, aqueles 5 minutos, tá dentro desses 150, né? Basta você dividir adequadamente. E aí você não é mais sedentário. E aí que entra então daí o médico do esporte, o ortopedista, monitorando tudo isso, né? Monitorando para, como o doutor Alexandre muito disse brilhantemente, avaliar esse eixo corporal, fazer com que a pessoa possa fazer o seu exercício, independente também da idade e peso, correto? Fala um pouco sobre isso, sobre a idade e peso. Tem alguma limitação? Tem. Principalmente, vamos analisar. Você começa a fazer atividade física. Não esqueça que uma das principais atividades físicas que tem é a musculação. Porque você precisa ter o ganho da massa muscular. Todo mundo tem que entender que ganho de massa muscular vai aumentar, vai fazer uma hipertrofia muscular, e essa massa muscular que vai te proteger contra o estresse, contra os impactos, contra as lesões. Então o que acontece? O paciente nunca faz atividade física ou fica sedentário. Essa musculatura, essa carga que Deus te deu no início da vida, ela vai se perdendo com o decorrer do tempo. Então ela vai se atrofiando. Aí quando chega por volta de 60 anos, 70 anos, você tem uma musculatura flácida, uma musculatura fraca. Aí começa a ser propenso às lesões daquela idade, como fraturas, lesões de ligamento, fraturas e tendinites, começa as artroses da vida, porque não tem mais aquela massa muscular. E até o próprio equilíbrio, marcha, quedas, Tudo. altera tudo. Mas ainda dá nessa idade para retomar? Dá. Essa acho que é a grande pergunta de 1 milhão, né? E dá tanto. Não tem idade, então. Qualquer Não momento dá para tem. começar. Tem cada vídeo.
seja no TikTok, no Instagram, que demonstram idoso começando atividade física com 70, com 80. Tem uma vozinha linda que parece, eu tenho no meu Instagram, que ela começou com 89, com 91, já tá pegando mais pezinho, fazendo manilha. Olha que mágica que é essa. Isso é impressionante, não tem idade, né? Sem falar qualidade de vida. Que é o mais importante, né? Que na verdade o músculo, toda essa compreensão muscular é o que faz com que você tenha autonomia, liberdade, tomar banho sozinho, se alimentar, sair da cama, sair da cadeira. Então você tem aquela imagem, né, Moisés e Dr. Alexandre, dos vozinhos, quando a gente era bem pequeno, né? Assim, já entregando a minha idade, que eu e o Alexandre somos contemporâneos, né? Não vamos falar na cidade, só somos contemporâneos. Só tem boa ideia, só tem boa ideia. Então, isso aí. Então, quando a gente via na infância os nossos avós, era diferente. Era aquela vozinha mais paradinha, o vozinho também magrelinho, sem músculo. Isso é péssimo. A maior poupança também, já teve aqui com a doutora Luísa aqui, obrigado a doutora Luísa, geriatra, veio falar aqui sobre a poupança muscular, que você acabou de falar. Então isso desde criança, desde jovem, você acumula isso para poder usar na tua fase madura. Né? O músculo é tudo, né? Sim. É a primeira coisa que você usa para ficar em pé, igual lá o nosso velho João Pedro, que está usando agora para tentar sair do chão, né? Seu filhão, Sim, não é verdade? Sim. Que está com o que agora? 8, 9 meses. E o velho, quando não tem, o ser humano, quando não tem na idade avançada essa musculatura, o que vai sobrar de qualidade de vida? Muito pouco. Então a poupança é agora. A importância do exercício físico, a gente vai discutir muito aqui, Sim. mas também tem algo. As pessoas, a maioria delas, quando querem começar o exercício físico com 30, 40, 50 anos, qual o principal motivo funcional, mecânico, psicológico ou fisiológico da dificuldade de começar um exercício físico? A dor. Sempre é a dor. Porque o paciente vem no consultório com dor. Aí, qual é a orientação? Vamos tratar a dor e iniciar a atividade física. Mas aquele acúmulo de dor, já afetando a parte psicológica, principalmente, aonde limita ele, impede dele dar sequência. Porque não, doutor, eu vou ter dor. Mas ninguém dá o pontapé inicial. Esse da inércia é o principal. O que eu falo para você, vamos fazer um pilates. Começa com o pilates. Que já está trabalhando a postura, está trabalhando o alongamento. Isso é muito bom. Força. Certo? Porque o que acontece? A gente conhece, sabe? Fibromialgia. Hoje, que é uma doença presente. É uma doença criada pelo próprio cérebro. Fibromialgia, me recorde, doutor Sidney ou doutor Alexandre. É uma dor generalizada no corpo inteiro. Onde você apertar, dói do paciente. Certo? Mas está envolvido um quadro de depressão, um quadro de estresse crônico. Por quê? O que a atividade física te promove? Te promove fazer o quê? Coração bate mais rápido, coração começa a bater, produz mais oxigênio, vai mais energia para o corpo. Vem a segunda etapa, você está praticando, você começa a aumentar a sua concentração, a mente começa a adorar isto e você começa a produzir endorfina, que é o melhor hormônio que nós temos. Para chegar nisso, 1 semana, 1 mês, 3 meses, para a pessoa sair da zona de alta dificuldade, seja por dor, seja por criação de novo hábito, para chegar nesse patamar de ter prazer, ter a recompensa. Do zero, você tá falando. Exatamente. Do zero. O cara que tá sentado assistindo televisão no sofá há Exatamente. anos. Exatamente. Pegasse nós três, a gente também do zero. Primeira semana vai doer. Não tem como, porque você tá fazendo a máquina pegar no tranco. É o nosso Fordinho. Vai pegando no tranco. Segunda semana, opa, já tá melhor. Terceira semana, manda ver, vambora. Aí já tá querendo fazer mais que pode. Quarta semana já pegou no eixo. Dentro do mês, se fizer direitinho, vale. Lógico, mesmo você fazendo só no final de semana, tudo bem, mas faça. Seja regrado, seja disciplinado. Isso gera uma chance, gera uma oportunidade que você vai ganhar lá na frente. É aquele remédio que é de médio a longo prazo. Só que não tem algo que o corpo, ele gosta de estocar energia, ou seja, estoca gordura,
não gosta de exercício de alta intensidade e que o ser humano foi projetado para caminhar longas distâncias, dar pequenos tiros, pequenas corridas e guardar gordura? Não é isso. Eu tenho que gastar energia mesmo, tem que ganhar massa muscular. Pelo contrário, você tem que perder a camada de gordura. Justamente essa fala minha é para chegar no quê? Para ir ao contrário do que o corpo foi projetado. Porque se fosse assim, todos já teriam alta massa magra no corpo, pouco estoque de gordura e alta vontade de treinar. Mas não é isso que acontece. Não, existe a cabeça envolvida. Existe aqui que acaba prejudicando. Porque você é acomodado. O ser humano tem uma diferença que precisa entender. Ele gosta daquele filme Matrix. A pílula azul e a pílula vermelha. Só que cada uma tem um peso. Certo? O que ele sempre procura. Doutor, eu quero aquele remedinho que me ajude e cabe com as minhas dores. Não existe, porque a outra parte, que é a atividade física, precisa ser complementada. E a massa de gordura com massa muscular tem que ser o inverso. Você tem que ter mais massa muscular e menos massa de gordura. Tem algum número para homens e mulheres dentro de um adequado, um atleta de alto desempenho e uma pessoa que está beirando uma possível morbidez? Eu sempre considero que quando você começa um tratamento, você sempre vai ter a massa de gordura com a massa de muscular diferente. E com o trabalho você vai aumentando. Por exemplo, homens 30% gordura, 70% massa, magra. É por aí. Eu lembro que tinha Eu lembro do Zé Roberto, o jogador de futebol. Não, o Zé Roberto é uma exceção da exceção. Isso aí daí. Meu vizinho. Vejo sempre certo? Lá no shopping. Ele tem quanto que é? 7% de gordura? Não, e a idade dele? Você lembra aquele último na Olimpíada lá atrás? A idade, exatamente. Isso, que competia com o Carl Lewis. O outro que ganhou a medalha de ouro também, que era um americano, ele tinha 3% de gordura. Isso não é saudável. Não é. Porque ele zerou. Ele perde também o arcabouço dele. Porque ele é aquele atleta profissional. Eu acho que o que você tinha falado algumas perguntas atrás, Moisés, você tinha falado sobre a vontade, né, a necessidade antiga do homem das cavernas, né, de ter mais gordura, porque ele tinha que acumular, ele não sabia se ia ter almoço no dia seguinte, se tinha jantar. Então, assim, a própria evolução, né, aí que a gente já tanto estudou, fazia com que o cérebro dele soubesse que para ele sobreviver, ele tinha que acumular gordura e tal. Mas isso não significa que isso era bom. Não. Era bom para sobrevivência imediata. Hoje momento. A genética já mudou. Tanto que a projeção de vida de um homem das cavernas era muito menor do que a de hoje. Então, com tudo que a gente tem, a gente sabe que você precisa sim de massa muscular, muito mais de massa magra, e a massa de gordura não é boa. Claro que com um certo limite, mas acho que você estava perguntando isso. Exatamente isso. Então, a evolução hoje mostra... A evolução humana já mudou. Isso aí. E incrível, ó, o detalhe. Talvez puxando o gancho agora da Idade das Cavernas. A gente pode estar voltando para a Idade das Cavernas devido à tecnologia que está surgindo. Exato. Por quê? Você faz tudo sentado. Isso aí. Você não precisa sair. Controle remoto. Se você quiser comprar um pão, só digitar, o cara vai lá e entrega. Você não tem mais aquela, vou pegar sacolinha, vou lá na padaria. Não, nem no mercado mais. Agora no prédio tem mercadinho. Então, e isso pode virar o jogo de novo. Aí vai começar todas as outras doenças a aparecerem de novo. Por quê? A massa de gordura começa a aumentar. É óbvio. Eu tava conversando com o Sidney falando, qual que é o grande X da questão do brasileiro? A gente se assemelha muito à cultura americana, aos Estados Unidos. Eu acho que não. Acho que a gente ia começar a olhar lá para a Europa, para a área do Mediterrâneo, para a alimentação, dar uma olhada como é o europeu é mais fino, é mais magro. Não significa que seja saúde, mas tem um condicionamento, um corpo mais diferente, preparado. Sim, é saúde sim. Vou até pegar sua fala aqui. Não necessariamente, mas a grande maioria. A grande maioria. Se você visita um país na Europa, as pessoas são extremamente... Não tem obeso, né? Quase zero. E isso sim é saúde, claro, porque a obesidade vai trazer pressão alta, diabetes.
colesterol aumentado, aí da parte ortopédica, todo tipo de problema de articulação, quadril, joelho, tornozelo, né, etc. E você vê os Então, europeus que praticam o esporte. Não que o americano não pratique, mas você pega a obesidade, a mais sedentarismo, tudo, vem da onde? Vem do americano. Tanto que as comidas baseadas brasileiras vêm de lá também. Que é os exatamente. fast food, que é muito mais gorduroso. Não, a gente tem que trabalhar. A gente é país tropical. País tropical não é país de inverno, é país de calor. Então aqui tem que ser baseada a alimentação bem diferente. Tem algum índice? Eu sei que existe o IMC, Índice de Massa Corpórea, que, se eu não me engano, acho que é altura ao quadrado dividido pelo peso. Ao contrário, peso dividido pela altura ao quadrado. Peso dividido pela altura ao quadrado. Aí vai estar lá, o IMC acima de 33 é obeso, abaixo disso... É sobrepeso, tudo. Isso vale ainda nos dias de hoje em comparação ao percentual de gordura? Vale, é usado ainda, mas o que eu uso para os meus pacientes, quando vem tudo. Qual é a sua altura? Tem 1,70, doutor. Muito bem. Então, se é homem, 70 mais 10% é o máximo que você pode. Porque você vai cair dentro certinho do índice. É mulher, qual é a sua altura? 70, ótimo, menos 10. Porque o que acontece? Mulher tem a tendência a acumular mais gorduras, não tem como. Porque é por causa de gestação, acúmulo. Tem algum outro fator que a mulher acumule mais gordura do que o homem? É a parte do estrogênio, né? E a gente tem a testosterona, que é diferente. Então a parte hormonal. A parte hormonal. Tanto que o que acontece muito, se você observar, quando entra um desequilíbrio da menopausa, tudo, há uma tendência. Porque a mulher acaba tendo, assim, a tendência até ganhar mais peso. Por isso que a atividade física é muito importante. E eu gosto de usar tudo isso dentro de casa também. Com meus filhos, com minha esposa. Minha esposa, hoje, ela com treino, fazendo caminhada, corrida, ela conseguiu perder uma média de mais de 30 quilos. Ela hoje atingiu o peso, hoje já está pesando, acho que na faixa de 61, 62 quilos para 1,70 m. Em quanto tempo? 3 meses. 3 meses? Na luta. Porque o que acontece? Eu sempre falo. Super Mariana, ó. Que luta, tá elogiando você aqui. Elogiando. Ela passa E lá que na elogie, escola. né? Que tem juízo, hein? Sim. Passa na escola, o pessoal já. Você tá fazendo, Mariana? Tá perdendo peso. Como você perdeu o peso? Treino. Treino e dieta. Treino e dieta. E hoje eu iniciei com ela lá em casa, porque a gente tem a casa maior, eu montei uma academia. Começar a parte muscular também. Então, o que acontece? Ela, só de perder o peso, já melhorou a qualidade de vida dela. Melhora o sono, melhora a disposição. E eu gosto de seguir um tripé. Se hidratar bem. Tem que beber água. Quanto que é o recomendável de ingestão de água? Eu trabalho em 1.500 a 2.000. Já ouvi falar que é meio 0,50 ml de água por quilo corporal. Sim, mas é o que você consegue tomar também. É difícil fazer esse controle nessa vida que a gente tá aqui. Não é difícil. Então 1,5 litro a 2 litros, independente para homem ou para mulher. Eu acho que melhor ficar na média, que é o mais certo. A cabeça funciona melhor. Por quê? Disco intervertebral, articulação, precisa de água. Então você tem que hidratar essas estruturas para quê? Porque absorver o impacto, o menisco absorver o impacto. Então precisa ter água neles para hidratar. Segundo, alimentação saudável. Controlar carboidrato, controlar gordura, controlar toda a parte leguminosa, tem que controlar toda a parte alimentar. Porque carboidrato, se você começa a ingerir carboidrato, seu pâncreas vai começar a trabalhar demais, trabalhando demais. Quase tudo tem carboidrato, né? Vai ferrar a diabetes, vai vir a diabetes. É óbvio que não vai aguentar. Quem treina exercício físico, que é diferente de atividade física, né? Sim. Atividade física é a nossa rotineira do dia a dia, levantar, sentar e ir na padaria, que está diminuindo, né? Está diminuindo. O exercício físico, quem treina o exercício físico tem maior... o pâncreas funciona melhor em relação à glicose e insulina? Funciona porque você está fazendo um controle geral do organismo seu. Sem dúvida que tu controla. Mas controla a alimentação.
Sim, Porque com alimentação- não adianta você fazer atividade física, depois você vai lá e manda ver no macarrão, manda ver no carboidrato. O pâncreas vai, peraí, você me ajuda, você me quebra. Então me ajuda aí também na alimentação, porque para balancear tudo, a vida nossa é uma base de balança. É muito melhor você ficar ela igual do que fazer esse desequilíbrio toda hora. Quais os principais órgãos do corpo que têm benefício? Eu sei que são todos, mas se a gente fosse elencar os top 5, os 5 primeiros, que tem benefício com exercício físico. Coração. Coração principal. primeiro deles. Prático, porque você vai começar a trabalhar o coração, vai bombear mais sangue, vai bombear mais oxigênio pro corpo, vai trabalhar. Vou fazer um parênteses com o coração que o Dr. Sidney vi outro E dia. quando ele fala vida na internet, já gela, já. Gela, vamos lá. Eu vi um médico falando isso. Depois eu vou lembrar o nome dele. Que o coração tem um tempo de batimentos de... como se fosse Um número fixo na vida. Um número fixo na vida. E quando faz atividade física... Já tá rindo aqui, ó. Quando faz atividade física, eu acelero o envelhecimento do coração, reduzindo a expectativa de vida. Não, você vai produzir também massa muscular, né? Mas enquanto é só... Não, especificamente falando do coração. Quando faz atividade física... Mas é que coração também é um músculo. Muscular. Então, é treinável. Vai treinável. Então isso daí é puro mito. Não, porque é aquilo que eu sempre falei. Se você for analisar, como eu comentei com o Moisés, como eu falei pra você e falei com o Sidney. Pô, hoje existe a moda de tomar banho frio. Às 5 horas, ou melhor, às 4h59. Até é diferente. Você tem que acordar esse e tomar banho frio. Pera aí. Se todo mundo pegar um livro de medicina, lembra daquela figurinha do paciente saindo do restaurante na época de inverno, aquele restaurante quentinho, e pega a rajada de frio, dá aquela contratura e pode dar um infarto na hora? Tá? É uma foto clássica. Quem tem artrose gosta de calor, então não gosta de frio também. A articulação gosta de calor. Então essa variação que é paciente por paciente, atleta por atleta, é a avaliação. Você não pode botar tudo num copo só. Todo mundo é individual. Agora vem uma coisa, o tiozinho, pegador de sauna, 70 anos de idade, sai da sauna de 80 graus e pula numa piscina de 10 graus Celsius. Pum, aquela piscina gelada. E aí? Corre o risco De ter infarto. infarto, porque é o choque térmico. Para que isso não aconteça, faça exames de manutenção e veja a saúde cardíaca. Sem dúvida. Com o ortopedista vê a parte articular, com o endócrino vê a parte diabetes, vê a tireoide, vê tudo isso. Você tem que se checar, você tem que se tratar. O doutor Alexandre está falando da tríade, né? Do tripé. Ingestão de água, 1.500 a 2.000, 1,5 litro a 2 litros de água. Alimentação saudável Alimentação saudável e o exercício. e o exercício. Acabou. O exercício que der para fazer. Que der. Com a sugestão até o Dr. Cidino falou, que é o número atualizado da Organização Mundial de Saúde, 150 minutos na semana. Claro que se não der, pelo menos 20, 30 minutos de caminhada no final de Porque semana. hoje, com a vida corrida que todo mundo leva, o deslocamento, tudo, tem que começar devagar. Até porque se você estruturar tempo. Se você não tem tempo, é complicado. Mas é como eu estava num outro canal, me veio a pergunta do WhatsApp: doutor, só tem condição de fazer 15 minutos pela manhã e 15 minutos à tarde. Você está ótimo, você é privilegiado já, exato. Faz. Excelente. Porque tá mexendo o corpo, tá trabalhando o corpo. Tem certeza, quando você começar a ganhar o prazer, você vai começar a trabalhar mais tempo. Porque você vai começar a ter necessidade. A endorfina já é liberada no primeiro dia de exercício? Com prazer, é. Só que a dor e contra a criação de novo hábito deve superar a liberação de endorfina, né? Sim, porque você tem que trabalhar. Imagina que o seu músculo tá parado há muito tempo. Você não tem a elasticidade. Você não flexiona e estica. Vai e volta. Não. Você tá parado. Quando você vai, ele não volta. Ou vai ou rebenta. Então você sempre tem que começar. Por isso que é difícil o início. Mas o final é muito bom. Mas você tem que começar. Você tem que soltar esse músculo. Você tem que alongar. Você tem que aquecer. Você tem que fortalecer. Aproveitando essa fala, Alexandre, sua, você tem historicamente, né, a questão
até aproveitando para falar um pouquinho relacionado ao trabalho, que às vezes também não deixa de ser uma atividade física, e você tem aquela história que hoje a gente sabe que não é bem assim, que com a dor, por exemplo, uma lombalgia, a pessoa deve parar totalmente por um tempão de fazer exercício, né? O que a gente entende hoje é que, na verdade, fortalecer a musculatura continua sendo importante. Como é que o Alexandre trata esses casos lá? Vai já uma medicação, já vai para o exercício para poder fortalecer? Como é que funciona isso? Aposenta? Já aposenta? Não, pelo contrário. O contrário. Não, eu falo isso para provocar mesmo. Pra provocar, porque, tá certo. Porque esse país, na verdade, assim, tem essa cultura que tá começando a assumir, ainda bem, né? E que às vezes a dorzinha, às vezes... Claro que dor é importante. Não estou menosprezando a dor, não é isso. Mas para você tratar essa dor, é importante continuar o exercício, é isso? Sim, pelo menos o que acontece? Pode diminuir a intensidade, mantém-se um alongamento, melhora o aquecimento, tira aquele exercício que está fundamentado naquela dor, naquela região, e continue fazendo. Lógico, vai estar medicado. Se necessitar, tem o fisioterapeuta que vai dar aquele suporte, tem um personal trainer que vai dar aquele outro suporte também para da dor. Eu sempre falo, por exemplo, você acabou de dar o exemplo, tá com dor na coluna. Tira a primeira coisa que tem que tirar o abdominal. Porque eu sempre falo para todo paciente, abdominal não permite erro. Tem que fazer com cuidado e com calma, porque você trabalha com muita energia, tanto na lombar como na cervical. Se você fizer errado, ou olhar o colega do lado, fazendo rápido, você vai ter lesão, vai machucar, vai ter a contratura muscular. Então, dá uma parada, um determinado tipo de exercícios envolvidos, recupera e volta a fazer. Uma parada por pouco tempo também, né? Não é necessário falar, não, nunca mais vou fazer, isso não existe, né? Se essa dor persistir, aí não, aí já começa a fazer um exame de imagem, uma ressonância, investigar, apareceu uma hérnia, vamos lá, vamos tratar de um outro jeito, para poder equilibrar. Eu gosto de falar assim, hérnia, eu gosto de brincar, é aquele urso que está hibernando. Se ficar dormindo, deixa lá. Se acorda, a gente tem que saber como ele acorda. E sempre eu dou de exemplo os desenhos do Pica-Pau antigo. Quando ele encheu o saco do urso lá dentro da caverna. Então, depende de como ele acorda. Os novos não vão lembrar disso, Alexandre. É difícil. Eu sei essa cena do urso que você tá falando. Exatamente na minha cabeça. Você não conhece, né? Conheço Pica-Pau, mas essa cena eu não lembro. Ixi, complicou pra nós agora. Mas tá bom, você que tá aí na década, na quinta década, agora, pesquisa o urso quando ele sai da caverna, lá todo causando. Então, foi boa essa. Então a Hérnia, se ela tá quietinha, dormindo como um urso, hibernando, não se faz nada, entre aspas, né? Mas tem que acompanhar. Então. E se ela acordar da forma lá do desenho do Pica-Pau, tem que fazer dormir, aí precisa intervir de uma forma mais agressiva. Mais agressiva, às vezes não. Mas se conseguir fazer o do urso dormir, dar oportunidade da atividade física, aí você tem que também ver se não tá tendo radiculopatia, pegando nervo. Aí vai embora. Mas de qualquer forma, parar a atividade física completa, jamais. Entre aspas também, gente. Eu gosto que faça. Claro que... Sempre com cuidado. Com cuidado. Se tiver existe uma pequena porcentagem, né? Sei lá de quanto, mas que aí tem outras questões que precisa de uma parada abrupta, sim. Algumas insuficiências cardíacas graves, arritmias, etc. Mas no grande geral, pelo menos na parte ortopédica, né, Alexandre, não tem nenhum motivo para parar. Nem por causa da coluna, nem por causa do tornozelo, nem do joelho. Dá para trocar de exercício e vamos embora. Porque a sua máquina principal, que é o corpo, que vai cuidar daquela lesão de alguma forma, né? Regenerando, processo inflamatório, resolvendo aquela lesão, aquela inflamação, o seu resto do corpo tem que estar bem. Não é isso? Sem dúvida. Coração, se o corpo estiver ruim, não vai adiantar. Não adianta nada. Então... acabou de dar exemplo. Se é o tornozelo, vamos tratar o tornozelo, mas acima do tornozelo está funcionando tudo. Não precisa parar. Exatamente. Então, sem forçar o tornozelo por um tempo, aí você pode continuar. Recupera o resto e vamos embora. Como que é o perfil dos pacientes que mais procuram o Dr. Alexandre no consultório? Hoje o perfil tem que pratica esporte. Mais de moderado? Mais leve. Ainda a cultura brasileira está começando a crescer. O que seria um praticante de esporte de moderação leve?
É aquele que vai na academia, aquela que pratica uma atividade física, um marcial, um jiu-jitsu, um judô, aquela que faz o spinning, os step da vida, que corre. Nada profissional, faz por qualidade de vida qualidade e manutenção de força muscular e condicionamento físico. Quando vem um atleta, eu tenho um atleta excepcional, estou lembrando dele, mas ele faz aquele esporte Castlevania, que é a parte muito mais de parte muscular, que consegue só com o músculo ficar aquele de pular, a parte muscular dele totalmente estruturada, certo? Um senhor até de idade, paciente meu, eu contratei ele de uma lesão que ele teve. Que é parkour, não? Acima do parkour já. Acima do parkour? Já é muito bom, ele é até campeão também já, da modalidade e tudo. Mas fugiu o nome agora na cabeça. Calistenia não? Também. É isso aí mesmo. Calistenia. Nossa, você vê como que é um atleta desse. A parte muscular dele é totalmente músculo, certo? E atividade. E de idade. E faz muito bem. Então não tem por que parar. Eu falei assim pra ele, ele teve a lesão dos romboides, a parte posterior aqui das costas. Falei, não vai parar não. Você só vai moderar na parte do ombro, na parte da escápula, mas o resto você continua. É ter paciência e deixar o corpo cicatrizar a lesão. De uma lesão dessa, por exemplo, qual que é a média de cicatrização do corpo para 3 ou 4 tipos de lesões? Estiramento muscular, começando por essa. Estiramento muscular depende do grau da lesão. Eu tenho um paciente que teve uma lesão, entre aspas, de pedrada aqui da panturrilha, que agora, depois de 2 meses, já começou de 2 centímetros e pouco, já virou 1 centímetro a cicatrização. Mas não era um esportista natural. Então, aquele que é esportista, que tem a cicatrização, vem um pouco mais rápida. Essa era uma pergunta. Então, a cicatrização em esportistas de alta intensidade é diferente de esportistas... Sim, porque você já tem a musculatura preparada, você tem mais vasos sanguíneos que levam oxigênio, você tem mais nutrientes que é levado, porque todo o arcabouço muscular já está preparado. O amador não tem aquele arcabouço, então você tem que ter um pouco mais de paciência. A recuperação, na verdade, no atleta de alto nível é sempre muito maior, né? Você vê que antigamente você pegava um atleta de futebol, por exemplo, um Garrincha, dessa época, só tinha as pernas trabalhadas, né? E os atletas hoje de elite, igual o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Tem o corpo todo com uma distribuição muscular importante, e quando ele tem uma lesão lá na panturrilha, por exemplo, o bíceps ajuda a resolver aquela lesão também, que hoje a gente entende, né, Alexandre, que o tecido muscular é uma glândula também. Sim, né? É um campo de força. Exatamente. É uma usina, né? É uma usina que produz vários aí metabólitos que te protegem. Que te protegem, que eliminam aqueles ruins. Então, se você tem a parte de cima do corpo bem preparada dentro dessa usina, você vai também consertar, entre aspas, para mais você rápido, entender, até o problema do pé, né? Porque o teu corpo produz melhor, trabalha melhor com todo tipo de lesão, não importa onde ela seja. Por isso que os atletas de hoje, bem preparados, né? Em qualquer esporte, no basquete, no futebol, no vôlei, fazem uma preparação global, diferentemente dos antigos, que quem jogava futebol preparava a sua perna, né? Você vê que eles têm umas pernas mais preparadas e braços ruins, né? Ruins, quer dizer, comparados com eles mesmos, né? Foi tanto que, apesar do resultado lá na Copa do Mundo, o Neymar conseguiu retornar depois daquela entorse grave que ele teve. Impressionante. Certo? E jogar. E o Ronaldo Fenômeno, então, naquela lesão do joelho, que 3 meses depois já tava... Rebentou o tendão patelar dele, fez a cirurgia, recuperou. Ou seja, ele perdeu massa, recuperou depois a massa. Porque você tem que notar que toda vez que você tem uma lesão, você vai perder massa muscular naquela região. Perder massa muscular, força, né? Aí o que acontece? Você tem que resolver a lesão, se for cirúrgico ou não. Depois tem que começar a fortalecer. Porque é o grande erro que é, tô curado, tô sem dor, vou voltar a fazer. É o dia que você vai pedir para ter a lesão maior. Porque toda a carga externa vai cair lá.
E você não vai ter músculo, não vai ter sistema para segurar aquela energia. E aquela energia vai passar e pode atingir um ligamento, no caso do joelho, um menisco, a cartilagem, ou ter uma fratura por estresse, que acontece muito em corredor. Por quê? O que acontece no corredor? O corredor faz a parte aeróbica para respirar melhor, ter condicionamento e ganha tônus muscular. Só que chega uma hora que o tônus muscular não é suficiente. Você precisa ter uma massa ganha para segurar a energia externa, a energia do impacto. Aí o que acontece? Só tem o tônus, começa a entrar um pouco em fadiga. Porque o que acontece? O corredor ele começa a correr mais. Ele quer mais, ele quer mais. Só que você não está tendo mais energia para usar. Aí a energia pode passar e começa a ter as fraturas de estresse. Mas isso dá para ver de uma maneira muito fácil de ser percebida. Corredores de 100, 200, 300 metros, a diferença da anatomia, a diferença do tônus muscular de corredor de maratona. É todo, porque eles só têm o tônus, mas e se eles tivessem a noção que se fizesse uma musculação, se fizesse aumentar a massa muscular, o rendimento seria até melhor. Muitas vezes deve pensar o contrário, né? Vou aumentar meu peso, o corredor pode pensar, e eu vou ficar mais lento. É que a gente é muito baseada no pessoal da África, né? Eu ia falar isso agora, exatamente. Puta, porque magrinho, muito só vê a parte... acho que isso eu precisaria de um estudo específico, porque talvez tenham esportes, assim, exceções, que até o peso maior seja prejudicial, sim, mesmo com músculo, mas mesmo alguns, por exemplo... Aqueles esportes, aquele sumô, por exemplo, o cara tem que ser grande e ainda assim treina tanto, come tanto. Cada esporte acho que precisa ser estudado, que nem você tinha falado no começo, né? Individualmente, ver essa questão da anatomia. Então, corredor, eu não sei, será que mais músculo precisaria estudar especificamente? Seria mais saudável para o ser humano, isso acho que eu concordo. Quando é mais músculo, não significa sempre a gente muito lembrar no Schwarzenegger, o Stallone. Sempre assim, um pouco mais de massa para absorver melhor o impacto que está vindo de fora. Porque imagine que, por exemplo, o ganhador de 100 metros, Usain Bolt atual. E foi campeão do mundo. Vocês sabem? E tem pé plano. Pé plano não facilita na corrida, né? Porque articulação. Agora você olha o pé dele, totalmente já tem artrose, um pé mais deformado devido aos impactos da vida. Mas esse é o atleta, só de dando exemplo, profissional, porque aquele pé dele doía. Você falou uma coisa legal também, guardadas outras questões, né, do Schwarzenegger sobre remédio, essas coisas, não é o nosso tema aqui agora, mas você vê um cara que hoje está com qual idade? Quase 80, Quase 80. Né? Quase 80 anos, para você que acompanha as redes sociais, você que tá aí com certeza acompanha, pesquisa lá treinamento atual do Arnold Schwarzenegger. Tá lá, na academia. Tá lá treinando forte. E já operou o coração, hein? Pode esquecer isso, hein? Já tem um corte bem aqui no meio. E com carga, qualidade de vida e já com uma idade bastante avançada, né? E independente na questão dele, que era profissional, mas o amador também vai chegar na idade mais avançada conseguindo treinar e tendo qualidade de vida. Sem dúvida. Esse é o objetivo final. Trabalhando, fazendo tudo sozinho, sem depender de ninguém, saindo da cama, sentando na cadeira e levantando, porque é essa hora que você perde essa autonomia, que aí é a ladeira abaixo. É verdade. Vamos falar a verdade aqui. E para recuperar... Não, exatamente. Isso você tocou num ponto incrível. Porque pensa, você vai... a partir dos 30 você já começa a ir um catabolismo, ou seja, teu corpo já entende, tua célula já entende que você não está mais crescendo, que você está perdendo, né? É a vida, né? A degeneração é natural, privilégio de quem vive bastante, né? Se você olhar por esse lado. Então, se você pensar nisso, que começou lá nos 30, 40, 50, quando você for acordar com 60, 70... dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Mas é muito mais difícil. É mais difícil. A luta é um pouquinho diferente. É muito mais difícil. A eficiência vai ser muito menor. Então comece logo essa poupança. Dê preferência desde a idade... desde criança. Também não tem idade, né, Pega Alexandre? o seu filho, coloca para fazer uma atividade física. Para movimentar o corpo. Para ganhar peso muscular. Porque hoje não podemos esquecer, as nossas crianças estão ficando obesas.
Exatamente, sim. Sim, Tão quer ficar no ficando. videogame, no computador o dia inteiro. Vai de ter fone. BO lá na frente, vai ter o BO do sedentarismo, da força de vontade, de destreza, de logística. As crianças vão perder lá na frente. Pais, bote seus filhos para fazer atividade física. Sem É dúvida. muito importante. Eu tenho 3 em casa, eu sei qual que é a batalha com crianças hoje. Tem que lutar sempre com elas para botar para malhar, fazer atividade física. E não é a musculação, não. É uma natação, é um judô. Tem que trabalhar só o corpo, mas trabalha a mente também. Porque é a melhor coisa, você começa a trabalhar em grupo, socializar. Isso é importante. Teria algum esporte, acho que foi falar da musculação, mas além da musculação, algum outro esporte ideal ou um esporte muito bom, de alta eficiência para parte física e mental? Ou todos eles estão enquadrados? Todos que vão dar a melhora, porque vai trabalhar junto, todos precisam de concentração. Pra você Então, se a executar. Então, se a pessoa Mas, gosta de dança, Moisés, se a eu pessoa acho que, gosta na de... verdade, Sim. eu acho que na verdade não é você que escolhe o esporte. O esporte que te escolhe. Acho que todos são válidos. Pode ser que você ia falar dança. Tem falado isso, hein? Você, por exemplo, eu sei que gosta muito de exercício de força, né? E vai em frente, manda bala nisso. Abrindo né? parênteses, é a mesma coisa. O cachorro que escolhe o dono. Não é o dono que escolhe o É cachorro. por aí. Então, Por aí. qualquer coisa que estabeleça aumento do seu batimento cardíaco, né? Vai estar te treinando. Te deu prazer, é o que eu Isso falo. aí. Quando eu falo prazer pro paciente, eu falo também. Você vai fazer. Doutor, eu faço caminhada. Pera aí, mas você vai fazer caminhada o quê? Com uma roupa de esporte, com um tênis. Aquela caminhada que você faz de serviço, deslocamento, de chegar no serviço e voltar andando aqui não é prazer, aqui é obrigação. Pode até ajudar um pouquinho Sim. nesse antisssedentarismo, né? Mas realmente é o que você está falando, não é o ideal. Não é ideal. Tem que ter esse ritual, né? Ritual. Você tem que ser por prazer. A palavra prazer é fundamental. E esse ritual também envolve fundamentalmente uma palavra que muda o mundo, que é disciplina. Isso. Né? Disciplina é tudo, né? Ninguém, como a gente já falou aqui algumas vezes, acorda 5:30 da manhã, 6 da manhã que seja 7, falando, oba, vou lá correr hoje. Não, ninguém faz isso, né? Em geral, você tem que vencer essa barreira e é todo dia difícil. Todo dia. Moisés, você treina muito também. Você vai sempre tranquilo ou você vence uma barreira? Não, a maioria dos dias eu vou sem vontade. Você vence uma barreira. É difícil, Depois que não é você fácil, começa, não. você treina também, né? Você não chega a falar, oba, vou lá, que legal. Não. Tem o prazer, você sabe que vai vir, mas tem que vencer essa barreira inicial. Sim. Então, vença, e essa disciplina é importante. É muito importante. Regularidade, disciplina, resistência, né? Resiliência, na verdade. Tem um monte de dificuldade, mas você mesmo assim passa. Pouca gente vai até o final, infelizmente. Cada vez aumenta mais o número de pessoas. Precisa aumentar muito mais. Mas de todos que começam, alguns desistem. Não desista. Vá firme e tem que ser para sempre. E é legal esses esportes novos que vêm agregando, Muito como legal. por exemplo o beach tênis. Sensacional. É uma onda maravilhosa, é legal. Tem os cuidados que deve ter, que foi falado, mas acho que pode repetir de uma maneira mais detalhada. Mas é bacana, é uma onda de esporte que traz. O beat Isso que eu venceu. ia falar agora, tem até um falso falam que o beat venceu e é exatamente Venceu. E trazendo caiu saúde, qualidade de vida no para as gosto. pessoas. Caiu no Exato. gosto. Olha, por exemplo, sábado agora, eu tava saindo de casa com a família, que a gente ia lá no shopping, passei na frente da academia de beach tennis, lotada. Lá no meu condomínio tem, eu acho que 3 quadras de beach tennis. Todo mundo pratica. Eu pratico com minha esposa, tudo. Por quê? É divertido, traz benefício para a saúde. E é bom pra mente. Você vai ter a concentração, você tem agilidade, e você tá gastando energia, você tá tendo reflexos novos, você tá tendo disposição. Pô, você praticou, seja a hora que der. Lógico, não vai fazer no calorzão, né? Aquele sol do meio-dia não dá. Mas dá pra praticar e deve praticar. Existem muito bom. várias coisas que a gente pode fazer de hobby na nossa vida para aliviar o estresse, para que a gente maneje bem o nosso estresse, que faz parte da coisa, né? A ansiedade faz parte da nossa vida, né? Tem ansiedade boa, né? Que não pode, como diria o nosso neurologista aqui que esteve conosco, Leandro Teles, que não pode derramar o saleiro na comida, mas a ansiedade tem para todo mundo. E o exercício vem justamente nessa questão de controlar tudo isso. Controlar o estresse, manejar o estresse, por exemplo. Não tem nada na nossa vida. A gente pode ter vários hobbies, né? Várias coisas. Música, arte, sei lá. Um deles não tem nenhuma crítica
Nenhuma Não. crítica negativa, é exercício. Não há nenhuma. Para outros pode ter uma crítica. Ah, pensa que vai virar músico, vai ficar famoso. O moleque, né? O pai fala isso. Ah, você vai virar artista. Quer tocar só guitarra? Pra então. tocar guitarra, você tem que segurar a guitarra, você tem que ter a parte física pra segurar uma guitarra Por e exemplo. aguentar uma guitarra. Olha, pô, eu sonho em fazer aqueles shows no Rock in Rio. Tá, mas você vai ter que ficar em pé. 2 horas fazer em pé. tocando Esse aquilo. pessoal é Você super tem atividade preparado. física. Com exceção dos Rolling Stones, deixa pra lá, né? Então, a exceção também tem. Mas retomando, o exercício não tem contraindicação para ninguém. É uma coisa que vai trazer benefício em qualquer idade, qualquer peso, qualquer preparo também. Isso é importante, né, Alexandre? Moisés? Porque na verdade você pensa, eu não sei, não sou habilidoso para isso. Não, nada a ver. Todo mundo consegue fazer um pouco de pedal, um pouco de corrida ou caminhada, um pouco de escada, um pouco de musculação. Basta começar e vencer essa barreira. Né, estabelecer uma disciplina e vamos em frente. E Já viu algum caso na medicina, tanto na sua especialidade ou fora dela, que a gente pergunta para os convidados, inclusive logo mais vai ser tema, de algum caso de milagre dentro da medicina, doutor Alexandre? Ó, velho, eu vou dar 2 exemplos hoje. Familiar. Certo? Eu tenho 3 filhos. O segundo meu, o João, ele nasceu de 6 meses, certo? A história dele começou assim. A minha esposa começou a ter muita falta de ar. E a falta de ar, desmaiava, certo? Não conseguia andar. De repente passava, melhorava, mas sempre voltava uma falta de ar. Levamos ela no pronto-socorro, fazia avaliação, o coração estava batendo do bebê, estava tranquilo. Voltava, continuava os mesmos sintomas. 6 meses, 5, 6 meses de gestação. E continuava igual. Aí vamos lá, voltamos, agora não tem jeito, tem que ver que bagaça. Eu lembro que na época internada era na UTI, com suspeita de H1N1 na época, que era aquela época daquela gripe. Mas normal, não tinha sinal de gripe, nada. Ficou internada, tudo. Aí chegou a obstetra, fez a avaliação, tava batendo o coração. Mas a minha esposa falou, não tô bem, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Aí a obstetra olhou e falou assim, vamos lá, eu vou tirar. Pra ver o que tá acontecendo. Tirar, fazer o quê? Fazer a cesárea? Fazer a cesárea, tinha que tirar. Certo? E ele falou assim, ele falou pra mim, não sei se sua esposa ou seu filho vai viver. Não sei. Aí foi na cesárea, tanto que a gente sempre gosta de filmar o bebê nascendo, e foi a época que não pôde filmar, porque a obstetra falou, não sei o que vai acontecer. Aí foi feita a cesárea. Quando fez a cesárea, constatou que o cordão umbilical estava hipertrofiado, grosso, enrolado no pescoço da criança. No momento que a colega desenrolou o cordão, liberou o pescoço do meu filho, ele chorou. E os exames da minha esposa voltaram a todos ao normais. Certo? O que aconteceu? Era ele, o momento todo. A falta de ar, do cordão enrolado no pescoço dele, não estava deixando ele respirar. No momento que tirou, ele chorou. Minha esposa voltou normal. Tanto que voltou, já na recuperação da RPA, estava normal. Batendo papo, que se desse, já estava levantando e ia atrás da criança. Acabou qualquer tipo de sintoma. Isso é milagre. E realmente foi. A gente passei por esse milagre. Mas Deus é pai. Vou fazer de novo. Quero ver se o seu coração é bom mesmo, moleque. Quero ver. Aí veio a terceira filha minha, a Luísa. Ela nasceu em 9 de março. Aí os outros 2, que já eram o João e a Rafaela foi pra escolinha. Então, é aquela época da bronquiolite. Começou a ter o contato com as crianças. Lógico, a bronquiolite vem. E filho de peixe, peixinho né? Eu com a minha esposa, da área da médica, vai pegar, não tem jeito. E meu bebê pegou. Antes de completar quase 1 mês de vida, já pegou a bronquiolite. E pegou aquela bronquiolite, assim, 4 cruzes em 4.
Aí pegou ferrada mesmo. Certo? Tava com falta de ar, foi pra UTI. Chegou na UTI, teve que ser entubada, certo? No transcorrer da internação, acabou fazendo 2 pneumotórax bilateral e 3 paradas cardíacas ao mesmo tempo. A danadinha. Isso com intervalo de tempo? Intervalo de tempo de 2 semanas. Certo? Até ela ficou internada uns 45 dias lá. Aí tanta colega, ela à noite virou pra nós e falou assim, ó, eu não sei se ela vai acordar no dia seguinte. Porque eu não sei qual vai ser a recuperação dela depois do pneumotórax, das paradas cardíacas. Falou, minha esposa ficou lá dentro da UTI e eu fiquei dormindo, passei a noite inteira, em claro, tudo, num sofazinho, na recepção. E Deus deu de novo o milagre. Certo? No dia seguinte, voltou, toda a parte clínica da minha filha voltou a funcionar normal. Transcorreu bem. Hoje já tá com 8 anos. Qual que é o nome dela? Luísa. Luísa, você é guerreira, hein, menina? Também. Então é muito Você também, importante. sua esposa também. Tem que, ó, a gente passou muito. Eu já fechei a fábrica que a gente fala assim, a UTI eu não quero saber mais não, meu. Deus que me livre, eu já não tô... Veio meu paciente na UTI, mas fazer... Eu não quero mais ter nenhum familiar na UTI. Certo? Porque demonstra que existe. Existe. E quem trabalha na área da saúde, seja em consultório, seja em pronto-socorro ou em hospital, tem esse lado de ver a ciência frente a uma recuperação inesperada, né? Sim. E tem que agradecer. Deus, a parte de Deus existe, velho. Pode acreditar que existe. Não tem sombra de dúvida. Eu sempre falo, mas Deus é muito justo. Eu sempre falo para qualquer paciente, voltando até na área do esporte. Deus é aquele que te dá a varinha. Você vai pescar seu peixe. Você vai à luta. Você sai da inércia para sua atividade física. Quem te dá o peixe, não precisa nem dizer que é o diabo. Mas ele vai cobrar um preço muito caro de você. Então Deus abençoa muito todo mundo. Todo mundo é filho de Deus. Mas Deus gosta de ver o seu filho batalhando, na luta, crescendo, andando com suas próprias pernas. Isso que é o importante dele. Muito bem. E aí, Moisés? Aprendeu bastante? Demais. Obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço o convite. Sensacional. Doutor Alexandre, muito obrigado. Deixa uma mensagem final, agora não em relação às doenças, mas em relação a quem está nos ouvindo, que está querendo começar uma atividade. Deixa uma mensagem para que ele possa sair daqui, então, querendo mudar de vida. Com o maior prazer. Eu acho que todo mundo tem que sair da inércia. Tem que iniciar alguma atividade física. É muito importante para trabalhar a mente, para trabalhar o social, para trabalhar a família. Uma família unida num esporte é uma família saudável, uma família de bem. Pode falar para essa câmera aqui, ó, doutor. Opa. Se quiser falar para a pessoa. Para você aí de casa, essa câmera aqui é mais fácil, porque eu estou olhando para outra aqui. Sim. Certo? E o mais importante, tenha Deus, tenha fé e acredite. Nunca desista de fazer as coisas. Não desista do seu sonho. Não desista de iniciar. Considere-se, o primeiro passo é importante. A caminhada já é o lucro. E no final está lá o troféu da vitória. Boa. Grande doutor Alexandre. Sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado, Moisés. Obrigado você aí de casa. Até a próxima. Apoie o doutor, compartilhe, espalhe saúde.